Ok, aula 6, trajetória de uma partícula sobre força central. Na última aula, nós estudamos o movimento sujeito a uma força central e a conservação da quantidade de movimento angular. Nós encontramos, deixa eu pegar, deduzimos, na verdade, algumas equações. Por exemplo, nós deduzimos que r quadrado θ ponto é igual a uma constante que eu chamei de h, onde h é igual a HO por M, foi uma das equações que nós encontramos, e a outra, talvez a mais importante, é que a variação da área com o tempo é uma constante, ou seja, essa partícula ela varre áreas de maneira constante, ok? Isso aí foi uma das deduções que nós encontramos. Nós vamos fazer agora é encontrar a trajetória de uma partícula sob essa mesma força central. Beleza? Então, vamos recapitular aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta branca, deixa eu recapitular aqui rapidinho. Tá tudo meio... Só para ter uma noção rápida. Então, eu tenho aqui meu sistema de eixos. X, Y, e Z. Ok? Então, eu tenho uma trajetória. Eu tenho uma trajetória qualquer, curva qualquer. Eu tenho um ponto aqui, que eu vou chamar de um ponto. Vou chamar de um ponto PI. E essa partícula está sob força central, da mesma forma. Ela está sob uma força central. Vou colocar aqui de amarelo. Tá aqui uma força. Passa pelo centro. Bom, deixa eu colocar essa força aqui também. Tá aí. Beleza. Eu aqui, nesse ponto PI, eu ainda posso colocar aqui, imaginar uma reta tangente, aqui nesse ponto aqui, e eu vou ter aqui o meu F, se eu colocar nessa direção aqui, e nesse sentido, eu vou ter aqui o meu F, o Fθ, beleza? Ele ficaria nessa direção e nesse sentido aqui. Só que esse componente aqui, esse Fθ, ele não existe, ele é nulo. Eu estou colocando aqui só se existisse, só para a gente ter uma ideia de onde ele estaria aqui nesse desenho. Ele é nulo, ele não existe. Lembra, é uma única força central, essa trajetória aqui. Essa é a minha análise. Só existe uma força e ela passa pelo centro. Então, o que eu posso escrever? Vamos partir disso. Caneta. Vamos partir disso, então. Eu vou escrever o seguinte, que nessa direção aqui e nesse sentido aqui, eu tenho o meu eixo positivo. Ou seja, na outra direção, eu tenho o meu eixo negativo. Ok? Então, eu vou falar o seguinte, que menos F, menos vetor F, está no sentido contrário ao adotado positivo. Ok? Então, menos F é igual a FR. Por que FR? Essa força aqui, ela está na direção do meu R, ou do meu raio.
Eu estou imaginando essa curva aqui, não é um círculo perfeito, mas é uma curva. E esse aqui é o meu raio. Essa força está na direção do meu raio. Então, por isso que eu chamei de FR. E o meu F θ, ele é nulo. Da mesma forma. Ele é igual a zero, vetor nulo. Beleza? Portanto, eu vou falar o seguinte. Deixa eu pegar uma amarela aqui. Eu vou falar o seguinte. Que M, que multiplica R, 2 pontos, menos R, θ ponto quadrado, isso é igual a menos F. Lembrando que o lado esquerdo dessa igualdade aqui, ou seja, esse M que multiplica tudo que está dentro desse parênteses, é igual ao FR. Isso a gente já estudou e deduziu, inclusive. Ok? Continuando. Vou pegar aqui um azul. Azul. Da mesma forma, eu tenho que M, que multiplica R, θ, 2 pontos, mais 2, R ponto, θ ponto, é igual a 0. É igual a 0. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o meu Fθ, que também foi deduzido lá atrás. Como R quadrado θ ponto é igual a H, lembra? H minúsculo. Ou, mais precisamente, R quadrado dθ dt é igual a H. Então, eu posso falar o seguinte, que dθ dt é igual a H dividido por R quadrado, que é igual a θ ponto. Perfeito? Então, dθ dt é igual a H por R quadrado, e isso aqui é θ ponto. Bom, agora eu vou usar o teorema da regra da cadeia. Teorema da regra da cadeia. Só pegando um gancho aqui, um parêntese, eu tenho o seguinte, que se z, um exemplo, é uma função de x, y, então, deixa eu colocar um c aqui, né? Se isso, então, dz dt é a derivada parcial de x dx dt mais a parcial z em y dy dt. Isso aqui é a regra da cadeia, onde x é um f de t e y também, então, y é igual a uma f de t, uma função qualquer de t. E essas funções, elas precisam necessariamente ter derivadas de primeira ordem. E de mesma forma ser contínua também, né? Esses são conhecimentos de cálculo, né? O curso pressupõe que o aluno tenha conhecimentos básicos em cálculo. Beleza? Estou só fazendo um pequeno resumo aqui. Então, essas funções, elas precisam ser deriváveis e elas precisam ser contínuas, né? Não tem buraco, ok? Tá, então, vamos voltar lá. Então, eu vou fazer o seguinte.
esse meu Rzinho aqui, ó, ele não é constante. Ele não é constante. Porque essa trajetória, de novo, ela não é um círculo perfeito. É uma trajetória qualquer. Eu não sei. Eu não tô aqui fixando uma trajetória circular. Beleza? É uma trajetória curva. Pode ser qualquer curva. Então eu não posso aqui afirmar que esse meu R aí, ou seja, esse raio meu, ele é uma constante. Não. Ele é uma função do ângulo. Ou seja, e esse ângulo é uma função do tempo. Ou seja, R é uma função do tempo. Ok? Tranquilo? Ou seja, quando o tempo anda, esse raio meu aqui, ele cresce ou diminui. Ou seja, ele varia. Tá certo? É um raciocínio lógico, né? Eu não posso definir esse R como uma constante. Ele não é constante. Bom, então eu vou falar o seguinte, que esse R meu é uma função de θ. E esse θ meu é uma função do tempo. Bom, o que eu vou fazer agora então? Eu vou derivar esse R meu. Como que eu... Se eu derivar ele, o que eu consigo? Eu vou falar o seguinte, que R ponto, até agora aqui são só raciocínios lógicos, né? A gente não entrou em nada complexo que o aluno consiga entender. Então, R ponto, que é o meu dr dt, é o que? Eu vou derivar agora essa função aqui, esse f de θ. Então, eu vou ter o que? Então, dr dt é dr dθ vezes dθ dt. Lembra lá no ré da cadeia. Isso aqui é igual a h por r quadrado que multiplica dr dθ. Onde sai o seguinte, que r ponto é igual a menos h que multiplica a derivada em θ de 1 por r. Vamos pegar só isso aqui, depois eu apago. Então que eu tirei isso aqui. Então quer dizer que esse r ponto aqui é igual a essa expressão. Mas essa expressão, se r ponto é igual a isso aqui, então se eu derivar isso aqui, eu preciso necessariamente chegar aqui. Né? Ou seja, o que eu fiz foi reescrever essa equação de outra forma. Tranquilo? Então vamos lá, vamos pegar aqui de amarelo. Tá, então menos r derivada de 1 por r. O que é a derivada de 1 por r? Isso aqui, 1 por r é r a menos 1. Nem foi amarelo que eu peguei. Qual que é a derivada disso aqui? A derivada disso aqui em θ é o que? Menos 1, que multiplica, desce o menos 1, né? Que multiplica r a menos 2, tranquilo? E então vai ficar como isso aqui? Vai ficar, se eu multiplicar por menos h, então menos h vezes isso, fica h por r quadrado, e o r é uma função de θ, dr dθ, ou seja, dr dθ. Então, eu tenho isso aqui, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Então, eu peguei isso aqui, essa expressão, e reescrevi ela. Tranquilo? Bom, então, o que
que a gente vai ter? Nós vamos ter o seguinte, deixa eu apagar aqui, a partir desse ponto aqui, nós vamos chegar no seguinte. Então, R ponto é menos H d θ de 1 por R. Vou colocar um ponto aqui. E daqui eu vou escrever o seguinte. R dois pontos, então, é igual a derivada do R ponto, ou seja, dr ponto dt, que é igual a dr ponto dθ dθ dt. Isso é igual a r quadrado dr ponto dθ, onde é dois pontos igual a menos, de novo, reescrevendo h quadrado por r quadrado, que multiplica a derivada segunda de θ em dθ de 1 por r. Ou seja, se você derivar duas vezes esse 1 por r e multiplicar por menos h quadrado por r quadrado, você chegar nessa mesma equação. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que 1 por r, eu vou chamar de u. Então, substituindo aqui, ó, r ponto θ ponto quadrado igual a menos f, eu vou chegar no seguinte, que agora eu vou botar de verde, que é o final. Eu vou falar que deu d quadrado ou seja, a segunda derivada de u dθ mais u é igual a f dividido por m h quadrado u quadrado. Ponto. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Deixa eu só apagar isso aqui. Meio torto. Deixa eu colocar, vou reescrever isso aqui de novo. Muito ruim. Dois pontos. Menos r ponto θ ponto quadrado é igual a menos f. Então, o que a gente encontrou aqui foi o seguinte, essa aqui é uma equação diferencial, ok? Então, para você resolver essa equação diferencial aqui, que é a de segunda ordem, quando você resolve essa equação diferencial, você encontra um u, já está em função de u, você encontra um u. Encontrando u, você joga nessa equação que você acha um r, ou seja, você vai encontrar um r em função de u. Pessoal, isso aqui, a trajetória, esse r aqui, ele vai me retornar o que? Uma elipse. Exemplo, mais ou menos. Uma elipse. Isso aqui é a trajetória nada mais, nada menos do que a trajetória da Terra em torno do Sol. O Sol está no foco, localizado no foco, e a Terra está girando aqui, ó, com essa força central aqui. Essa função aqui que nós acabamos de encontrar, ela descreve a trajetória
de um corpo sobre o outro, no caso a Terra sobre o Sol, ou um planeta sobre fazendo uma trajetória sobre o seu Sol. Não só o planeta Terra, né, mas qualquer planeta. Enfim. Isso aqui nos retorna uma trajetória elíptica. Essa é a equação, beleza? Bom, é importante demais essa equação. Foi uma aula que ficou um pouco extensa, mas que retornou um resultado extremamente importante. Extremamente importante. Então, a trajetória de um corpo sob força central, de uma partícula sob força central, ela é uma elipse, ok? É uma elipse e está demonstrado aí. Se você resolver isso aqui lá no computador, tem alguns programas que fazem esse tipo de cálculo e de análise, você vai encontrar que essa trajetória é uma elipse, ok? Bom, a aula é essa, então até a próxima aula, e na próxima aula a gente vai fazer algumas aplicações em mecânica espacial, ok? Então, até a próxima aula.